Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Hoje é daqueles dias gostosos que a gente adora fazer. Hoje a gente vai falar de clássico, mais um italiano para contagem. A gente vai falar de Super Toscano, confere aí. Bom, Super Toscano, para começo de conversa, esse vinho que é um Super Toscano, que está esse mês no Clube Vinhos de Bicicleta, ele é o vinho mais caro da história que já foi colocado em alguma seleção do Clube Vinhos de Bicicleta. Mas o que é, afinal, um Super Toscano, né? A gente já conhece várias DOs aí da Toscana, como o Brunello de Montalcino, Chianti, tem o Morellino Descansano, enfim, tem algumas denominações clássicas aí dentro da Toscana e onde se encaixa o Super Toscano? Em nenhuma delas. E é aí que está a graça do Super Toscano. Esse movimento começou a acontecer lá na década de 60 e ele foi encabeçado pelo Marquês Piero Antinori, que foi um proprietário da vinícola Antinori, que é famosa até hoje. Ele herdou essa vinícola, eram basicamente 600 anos de história já, que existia aí a vinícola, né, fazendo seus vinhos. E aí ele decidiu inovar, porque ele falou, olha, tem muita regra errada nas denominações de origem da Toscana. Então eu vou fugir da regra. Eu quero fazer o melhor vinho que eu conseguir fazer e não vou seguir nenhuma denominação de origem vigente da Toscana. Teve premiação em 1979, da revista Decanter inglesa para o Sassicaia, dizendo que era o melhor Cabernet Sauvignon do mundo. Anos mais tarde, o Ornellaia e o Solaia, que são outros super toscanos, ganharam o prêmio de melhor vinhos do mundo pela Wine Spectator, e que é uma publicação famosa aí, internacional. Então esses caras fizeram com que as regras locais fossem revistas, justamente porque eles são fora da lei, ou seja, eles falaram, olha, isso que se faz até hoje na Itália está muito engessado, a gente precisa mudar. Aí os super toscanos estouraram, né? E aí sim surgiu de fato a nomenclatura super toscano, dada pelos ingleses e pelos americanos. Não foram os italianos que falaram, olha, isso aqui é um super toscano. Hoje sim. Hoje uma vinícola italiana pode falar, isso daqui é um super toscano, eu sou um fora da lei, mas eu fiz o melhor vinho possível dentro das minhas condições, dentro do que eu entendo de vinho. Os três que eu citei aqui, Sassicaia, Solaia e Ornellaia, são vinificados com uvas francesas. Esse que está aqui na minha mão, chama Castelpugna, ele é um 100% Sangiovese. Mas aí você para perguntar, mas ué, você não falou que o super toscano tem que ser um fora da lei? Enfim, ele é um fora da lei. Ele é um 100% Sangiovese que não segue nenhuma regra de vinificação local. Então, assim, não necessariamente um super toscano é feito com castas de fora da Itália. Apesar de poderem ser feitos com uvas francesas, eles são tipicamente italianos. Isso é o mais incrível, assim. Quando você abre um super toscano, ele pode ser um Cabernet, ele pode ser um Merlot, mas ele é um típico italiano. Então isso foi o que fez a história do Super Toscano ficar tão famosa assim. Chegou o grande momento, então vamos abrir. Tem muita história para falar desse rótulo aqui para você e aí é legal que ele vai respirando na taça enquanto a gente continua o bate-papo. Então vamos lá. Nossa, que responsa. Uma rolha que não veio para brincar. Olha o tamanho dessa rolha aqui. Hoje em dia, o Castel di Pugna é uma vinícola familiar, né? Pertence a uma família, eles fazem grandes vinhos lá. Esse é o principal e mais renomado vinho desta vinícola. Só que durante a história, esse Castel di Pugna, que hoje é vinícola, e é um castelo na verdade, ele já foi palco de batalhas, assim, batalhas medievais. A primeira menção dele aconteceu em 1189, que foi numa carta que o Papa Clemente cedia os direitos do Castel di Pugna, ou seja, dessa vinícola, que era um castelo, para o bispo de Siena, porque esse castelo está só a 3 quilômetros do centro histórico de Siena. E aí, anos mais tarde, ele foi invadido pelos florentinos, porque
teve a guerra entre Siena e Florença, foi extremamente sangrenta e existe uma menção dela na obra do Dante Alighieri, a Divina Comédia, né? Então, assim, a gente está falando de uma propriedade histórica que está numa região estratégica, que já foi palco de batalha medieval, já foi citada pelo Papa e hoje faz vinho, para nossa sorte, né? E aí o super toscano deles leva o nome Castelpugna. Ele é nomeado com a segunda denominação de origem mais básica da Toscana, que é o IGT Toscana Rosso. Aí você fala, mas pô, Rodrigo, você falou que não podia entrar em nenhuma DOC. Na verdade, o pensamento é o contrário. Como os super toscanos não seguem regra nenhuma, eles eram colocados ou na menção mais básica de todas da Toscana, que é Vino di Tavola, que é tipo vinho de mesa, ou na segunda mais básica, quando tem Sangiovese, que é IGT Toscana Rosso, porque justamente eles não se encaixam nas DOs mais nobres. E tá tudo certo, continua sendo um super toscano. Uma regrinha que vale para quase todo vinho de guarda, né? Pelo menos para todo vinho de guarda, né? Não é para todo vinho, mas para todo vinho de guarda, é legal guardar esse vinho e tomar ele depois de uns anos, né? Não tomar uma safra nova dele. Esse daqui é um 2007, são 10 anos aí desse vinho, de história desse vinho aí. E muitos deles engarrafados numa adega, lá num castelo, lá nas redondezas de Siena. A cor dele eu não poderia esperar nada diferente. Apesar de ainda estar brilhante, ele já está um pouco mais opaco do que um vinho jovem, né? Afinal, já estamos falando de um senhor. Os halos estão bem acastanhados, isso daí é por causa do estágio em barrica e longo estágio em garrafa que ele passou. Nossa, esse rótulo é lindo, né? Ah, inclusive, esse daqui é o brasão que era do castelo pegando fogo, que era usado inclusive em escudos do pessoal que defendia esse castelo, e agora é o brasão da família que é proprietária da vinícola. O álcool dele é 13,5, então com relação à lágrima é médio, não é nem tão fina e nem rápida e nem tão grossa e nem muito devagar. Agora vamos ver o que interessa mais aqui pra gente, que são os aromas. Nossa, isso aqui é pra beber de joelho. Dá para sentir um floral que vai um pouco para lavanda. Com relação à fruta, é uma fruta num estágio bem avançado, assim, de maturação. Então, frutas negras, maduras, assim. E dá para sentir também, aí uma coisa que eu diria que é bem típico de vinhos italianos, que é a rusticidade. Dá para sentir aqui tabaco, anis estrelado, um pouco de incenso, que é esse toque um pouco defumado que muitos vinhos italianos bons têm. Mas vamos ver no paladar como que ele tá. Vinhaço. Tem até que ele já descansou bastante, tem que respirar mais. O tanino obviamente já está aveludado, mas ele ainda tem um pouco de adstringência, talvez porque ele respirou ainda há pouco tempo em taça. Tem que esperar mesmo, um vinho como esse aqui tem que esperar bastante. A acidez para um 2007 está incrível, que ainda faz a língua salivar. E peso de boca, ele vai mais para elegância. Ele não é um vinho super encorpado, ele é um médio encorpado. Ele preenche bem a boca, vinhaço italiano. E agora, harmonização. O que a gente combina com esse vinho aqui? Eu vou dar algumas dicas para você, que inclusive foram as dicas que eu escrevi na carta, né, que vai no clube junto com esse vinho aqui. Risoto de fungo sec, queijos intensos, principalmente mais maturados, e brusqueta de fraldinha com chutney de tomate. Bom, quem me ajudou a apresentar os super toscanos, esses grandes ícones da Itália para você, foi o Castelpugna, da vinícola que leva o mesmo nome, Castel di Pugna. E é isso aí. Quem quiser uma garrafa desse aqui, se inscreve aí no Clube Vinhos de Bicicleta desse mês que vai receber. Então, até breve. Até!